Quando o estancieiro rompeu o aviso, entrou também no destino da moça da venda. Naquela noite fria de inverno, a chuva caía sem dó sobre a campanha gaúcha. Lá longe, a venda do Peabiru, um ponto de luz solitário na imensidão, parecia um convite acolhedor, mas também escondia um perigo. Rita Ferrão, de seus 23 anos, uma prenda de beleza simples e olhos grandes que já tinham visto muita coisa, apertava um papel amarrotado no avental. As palavras eram poucas, mas pesadas, gravadas em sua mente. Não entre hoje. Um frio na barriga, mais forte que o do inverno, apertava seu coração. Seus olhos grandes não paravam na porta, cada barulho a fazia prender a respiração. Era um medo que não se escondia, uma vulnerabilidade que a deixava exposta a qualquer um que soubesse olhar. Bento Sesimbra, um estancieiro de 32 anos, com um rosto sério e um olhar que parecia enxergar a alma, desceu do seu cavalo. A chuva escorria pelo seu poncho. Ali, quase pisado na terra molhada, ele viu o bilhete jogado, as letras miúdas. Uma ruga apareceu em sua testa. Teimoso como era, e poucos o eram mais, ele ignorou o aviso. Abriu a porta da venda e, com ela, abriu também o destino de Rita. Rita sentiu o ar da venda mudar quando ele entrou. Aquele estancieiro trazia uma presença forte, um cheiro de terra molhada e um ar de quem já havia enfrentado muitas peleias. Seus olhos escuros se encontraram com os de Rita por um instante que pareceu durar uma vida inteira. Ela sentiu um calor estranho no peito, uma pontada de curiosidade, misturada com um medo que já a consumia. O tempo não está para prosear hoje, forasteiro. Ela disse, a voz mais firme do que seu coração estava naquele momento. Queria que ele fosse embora. Queria que estivesse seguro, longe do perigo que a rondava. Bento não disse nada, mas seus olhos sérios percorreram o lugar, demorando-se na mão de Rita, que ainda apertava o bilhete no avental. Ele sentiu a tensão no ar, um silêncio pesado que não combinava com o brilho acolhedor da lamparina. Algo estava errado, e ela, a prenda de olhos grandes, sabia de tudo. Mas antes que pudessem trocar mais uma palavra, antes que o silêncio se quebrasse em algum aviso, a porta da venda se abriu de novo. Desta vez com um estrondo que fez Rita pular. Homens grandes e rudes invadiram o local, seus ponchos pingando água pelo chão batido, os rostos fechados, marcados pela noite e por intenções ruins. Eram capangas do coronel, ela sabia. "A moça! E o acerto da dívida!" Um deles berrou, a voz grossa como trovão, fazendo os vidros tremerem. O ar gelou, e Rita sentiu o sangue sumir do seu rosto, que ficou branco como cal. Era o que ela temia, a hora que ela sabia que chegaria. Os olhos daqueles homens se fixaram nela, famintos, predadores. Ela se encolheu, sentindo-se pequena e sozinha, a dívida antiga da família pesando sobre os ombros. Bento, mesmo com as lembranças amargas da sua estância queimada, mesmo com o medo que sempre o acompanhava de se meter onde não devia e perder de novo, não conseguiu ficar parado. Ver a injustiça naqueles olhos de Rita o fez agir. O aviso no bilhete, o medo dela, tudo se juntou num nó de coragem e teimosia. Sem pensar duas vezes, ele se colocou na frente da prenda como uma muralha de carne e osso. "Não é assim que se entra num lugar." A voz dele saiu grave, de comando, surpreendendo Rita. Ela sentiu um calafrio e um fio de esperança. Uma sensação estranha e nova, de que talvez, pela primeira vez, alguém fosse capaz de arriscar por ela. A briga começou num segundo, rápida e violenta. Punhos voaram, mesas viraram com um barulho seco, cadeiras se partiram. Bento, forte e rápido como um cavalo chucro, se defendeu com a perícia de quem já havia travado muitas batalhas, mas seu foco era Rita. Ele a agarrou pelo braço, puxando-a com força para fora da venda, para a noite escura e chuvosa.
Os gritos dos capangas, os sons da peleia ficaram para trás, misturados ao som da chuva que lavava o chão. Rita não sabia se corria do perigo ou se corria para um perigo diferente, um destino que se abria com aquele estancieiro teimoso, mas sabia que naquele momento seu futuro estava nas mãos dele. A chuva era uma cortina fria ao redor deles, escondendo-os na escuridão e nos arbustos molhados. Rita sentia o corpo de Bento tão perto que podia ouvir a respiração dele, pesada, forte. A proximidade era demais, um incômodo que ia além do frio e da umidade. Seu coração batia descompassado, uma mistura de susto e algo mais, algo que ela não queria nomear. Não devia ter se metido, ela sussurrou, a voz quase sumindo no barulho da chuva. A desconfiança era um véu sobre seus olhos. Por que ele? Por que um estancieiro, um forasteiro, arriscaria tanto por uma simples moça de venda? Ninguém nunca havia feito isso. Ele tinha algum interesse, alguma coisa escondida. A vida a tinha ensinado a desconfiar. Bento não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo no breu, procurando sinais dos homens que os perseguiam. Que encrenca é essa que te cerca, prenda? A voz dele era baixa, mas firme, sem um pingo de medo. Ele não parecia um homem que tinha se arrependido de ter entrado. Ao contrário, havia uma determinação que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Ele queria saber, e ela não queria falar. Os gritos dos capangas ecoavam não muito longe, misturados ao som do vento e da chuva. Por aqui. Ela não pode ter ido longe. A voz grossa de um deles fez Rita encolher o corpo, prendendo a respiração. Bento percebeu o medo dela e, sem pensar, puxou-a mais para perto, o corpo dela colando no dele. Não havia espaço para hesitar. Ele a manteve em silêncio, a mão dele, grande e forte, na dela. Um toque acidental, que pareceu incendiar a pele de Rita. Um calor subiu por seu braço, um choque elétrico que fez o medo de lado por um instante. Ela ergueu os olhos para ele, e o olhar de Bento, tão sério, tão penetrante, quebrou o gelo da desconfiança. Naquele segundo, debaixo da chuva impiedosa, eles não eram estranhos. Bento, com a experiência de quem já havia se escondido de muitos inimigos, guiou-a pelos arbustos, contornando o caminho, despistando os capangas que vasculhavam a estrada principal. Cada passo era calculado, cada movimento preciso. Rita sentia a força dele, a segurança que ele exalava, e contra sua vontade, uma parte dela começou a relaxar. Quando o silêncio finalmente voltou, pesado e sem gritos, Bento esperou mais um tempo, ouvindo apenas o pingar da chuva e o próprio coração. Só então ele se moveu, guiando-a de volta para a venda com a cautela de um felino. A porta da venda estava aberta, rangendo com o vento. Lá dentro, a cena era de desolação. Mesas viradas, cadeiras quebradas, o balcão revirado e a caixa registradora, que guardava as poucas moedas de seu sustento, aberta e vazia. As poucas economias tinham sumido, levadas pelos capangas. Um desespero mudo tomou conta de Rita. Como pagaria a dívida agora? Bento olhou para os estragos, depois para Rita, cujos olhos grandes estavam mareados. Não vai ficar aqui sozinha, ele disse, a voz cheia de uma autoridade que a surpreendeu. Ele sentia uma responsabilidade estranha, um chamado para protegê-la que o assustava, mas que ele não podia ignorar. Havia algo nela, naquela prenda de olhos profundos que o puxava, que fazia seu coração de estancieiro endurecido doer. Rita sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia se importado tanto, nunca havia se arriscado. A dívida, o medo de ser usada, a certeza de que ninguém jamais arriscaria a vida por ela, tudo isso a fez hesitar. Mas agora, com a venda saqueada, sem um tostão e com aqueles homens lá fora, ela não tinha escolha. Ele havia se metido, e agora ela estava presa a ele, e ele a ela.
O destino deles, que tinha começado com um bilhete ignorado, estava selado ali, dentro das paredes bagunçadas da venda do Peabiru. A venda do Peabiru, antes um lugar de passagem e burburinho, agora era um refúgio improvisado, um casulo ferido no meio da campanha molhada. Os restos da briga ainda estavam ali. Uma cadeira partida, uma mesa virada, o chão sujo de terra e, num canto, uma mancha escura que Rita preferia não olhar de perto. A chuva ainda caía lá fora, um som constante que abafava o silêncio pesado dentro das paredes. Bento estava sentado num banco encostado na parede, o corpo um pouco inclinado. Um corte feio marcava a lateral de seu corpo, logo abaixo das costelas. Um rasgo que sangrava devagar, teimando em mostrar a carne viva. Rita o olhava, o coração apertado numa mistura de raiva e algo que parecia pena. Ela não queria cuidar dele, não queria estar tão perto, mas não podia deixá-lo ali, sangrando. Com um suspiro que não escondeu sua má vontade, ela pegou um pano limpo e um pouco de água fresca. Ajoelhou-se na frente dele, o cheiro de suor e sangue misturado ao cheiro de terra molhada que Bento trazia. A proximidade era demais, um formigamento incômodo que corria por sua pele. Os dedos dela, leves e hesitantes, tocaram a pele quente dele ao limpar o ferimento. Ele não fez um som, mas o corpo dele endureceu sob seu toque. Bento olhava para o chão, os olhos escuros perdidos em algum lugar longe dali. A dor física não era nada perto da dor que ele carregava na alma. A imagem da sua estância, aquela que ele tinha amado e construído com tanto esforço, veio à sua mente. O fogo, as chamas altas lambendo a madeira, o cheiro amargo da fumaça misturado ao grito de quem se foi. Era por isso que ele se fechava, que não queria se meter. Cada vez que ele tentava ajudar, cada vez que ele se importava, algo se perdia. Um lugar, uma pessoa. E agora, aqui estava ele, metido de novo, com uma mulher que mal conhecia, num lugar que já estava marcado para a guerra. O medo de perder de novo, de falhar, era um nó apertado em seu peito. Rita sentia o ar pesado entre eles. Ela enfaixou o ferimento com cuidado, os olhos fixos na tarefa, evitando o olhar dele. Pensava na dívida, no coronel imperial Afonso Braga e em como sua vida parecia uma armadilha sem saída. Tinha que manter a venda funcionando, tinha que dar um jeito. A ansiedade era um bicho roendo por dentro, e a presença de Bento, embora a tivesse salvado, não a acalmava. Pelo contrário, trazia um novo tipo de preocupação. Não precisa ficar aqui, estancieiro, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu dou meu jeito. Sempre dei. Bento finalmente ergueu o olhar. Os olhos dele eram como brasas, profundos e cansados. Seu jeito? Que jeito, prenda? Aqueles homens voltarão e a venda está saqueada. E o que o faz pensar que a sua presença vai mudar alguma coisa? Ela retrucou, o tom mais afiado do que queria. A desconfiança borbulhava. Ele era forte, sim, mas e depois? Depois que o perigo passasse ou que ele se cansasse, ele iria embora, como todos os outros. Ninguém arriscaria a vida por ela, não de verdade. Era um fardo, um peso, e ela sabia disso. Vai me dizer que não tem medo, prenda? Ele perguntou, a voz grave, quase um desafio. Os olhos dele a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele parecia ver através dela, ver o pavor que ela tentava esconder. Rita desviou o olhar, o rosto esquentando. Medo eu tenho de ficar devendo, e de ver gente se metendo onde não é chamada, e depois me deixar sozinha com a conta para pagar. As palavras eram duras, carregadas de anos de amargura e de uma certeza dolorosa. Ela estava sempre sozinha. Um silêncio tenso preencheu a venda. Bento não disse nada, mas a mandíbula dele se apertou. Ele sentiu o golpe das palavras dela, a desconfiança que a envolvia como um manto protetor, mas que também a isolava. A química entre eles era inegável, uma atração perigosa que se misturava à desconfiança e ao medo.
A venda do Peabiru era agora um palco para essa dança estranha entre dois corações feridos, um refúgio forçado, onde cada palavra era um corte e cada olhar uma promessa velada de um futuro incerto. Eles estavam juntos, sim, mas ainda separados por muros de dor e segredos. A venda do Peabiru, que antes parecia um lugar isolado e ferido, começou a se mexer de novo. Não com o burburinho de antes, mas com um tipo diferente de movimento. Homens que antes não se viam, agora apareciam em horas estranhas, misturando-se aos tropeiros e peões de sempre. As conversas eram baixas, sussurradas nos cantos, os olhares rápidos e cheios de significado. A venda mostrava seu verdadeiro rosto, um lugar de encontros escondidos, onde segredos eram trocados como moedas. Rita observava tudo com um nó na garganta. Servia o mate e entregava a cachaça, mas seus ouvidos estavam aguçados, tentando pescar pedaços de frases, nomes que não se falavam em voz alta. Eram farroupilhas, ela sabia. Vestidos como gente comum, mas com um brilho diferente nos olhos, uma urgência que não enganava. Eles falavam sobre terras, sobre ordens, sobre a guerra que se espalhava como fogo no pasto seco. Bento, sentado num canto, observava tudo com a atenção de um falcão. Seu ferimento ainda doía, mas sua mente estava afiada. Ele percebeu logo o que Rita já sabia. A venda não era só um ponto de comércio. Era um ponto estratégico, um lugar onde os lados da guerra se encontravam e se esbarravam, sem que ninguém soubesse ao certo quem era quem. Os olhos de Bento se demoraram em Rita, que agora parecia mais do que nunca no centro de tudo aquilo. Uma peça importante num jogo perigoso. Aquele dia, entre as contas amassadas e os pedidos de fumo, Rita encontrou um bilhete novo. Não era como o primeiro, jogado no chão. Este estava dobrado com um cuidado cruel, deixado sobre o balcão. Ela o abriu, as mãos tremendo, e sentiu o sangue gelar nas veias. A caligrafia era firme, as palavras diretas, e a assinatura no fim. Coronel Afonso Braga. A dívida não espera, moça. Seu tempo está se esgotando. Pague, ou sua família sentirá o peso da demora. E a venda? Bem, a venda me interessa mais do que você imagina. O ar pareceu faltar nos pulmões de Rita. As ameaças veladas, a frieza das palavras. Tudo isso a atingiu como um chicote. O nome do coronel Braga, o imperial, o carrasco de tantos, soou como um trovão em sua cabeça. Era ele, o homem que a perseguia, que queria arrancar dela o que restava. Bento, que se aproximava para pedir mais água, viu o papel nas mãos dela, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele pegou o bilhete devagar, os dedos roçando os dela num toque que, mesmo em meio ao pavor, mandou um arrepio pelo corpo de Rita. Leu as palavras e a testa dele se franziu numa ruga profunda. Quem é Afonso Braga, prenda? A voz dele era um sussurro perigoso, cheio de uma raiva contida que Rita não esperava. Rita sentiu-se encurralada, sem saída. Aquele homem estava ali, a protegendo de alguma forma, e ela ainda guardava o segredo que a sufocava. Os olhos de Bento a fitavam, exigindo a verdade, e ela sabia que não podia mais fugir. As palavras saíram em um fôlego, um desabafo doloroso. É a dívida, estancieiro, a dívida da minha família, antiga, de anos. Meu pai pegou dinheiro emprestado e com a guerra, com tudo o que aconteceu. Ele não conseguiu pagar, e depois que ele se foi, sobrou para mim. Sou a única que resta para acertar as contas. Bento sentiu um choque elétrico atravessar seu corpo. Afonso Braga. O mesmo nome que assombrava seus próprios pesadelos, o mesmo homem que havia liderado o ataque que destruíra sua estância, que havia levado tudo o que ele amava. O coronel imperial, inimigo de sua gente. Aquele homem estava por trás da perseguição a Rita. Ele olhou para a prenda, agora com outros olhos. Ela não era só uma moça da venda com uma encrenca. Ela era a presa de um abutre, um peão num tabuleiro de guerra.
E ele, Bento Sesimbra, o estancieiro teimoso que ignorou um bilhete, tinha se metido bem no meio da peleia dela. E, para sua surpresa, não sentia vontade de recuar, apenas de proteger aquela prenda de olhos grandes e coração assustado. Bento sentiu o ar da campanha entrar em suas veias de novo, um ar pesado de guerra e desafio. A raiva por Afonso Braga, que já corroía sua alma, agora tinha um rosto claro, o rosto de Rita. Não era mais só a memória de sua estância em cinzas, era a ameaça àquela prenda, àquele lugar que, contra sua vontade, ele começava a sentir como seu. A hesitação, o medo de se meter e perder, tudo isso foi se desfazendo como fumaça ao vento. Seus olhos, antes perdidos em lembranças amargas, agora brilhavam com uma determinação fria. Ele ia lutar. A venda do Peabiru, antes um lugar de passagem, agora era um quartel improvisado sob seu comando silencioso. Ele traçou planos, como um general em campo de batalha. Patrulhava os arredores na garupa de seu cavalo, os olhos atentos a cada sombra, cada movimento no mato. Seus instintos de guerreiro, adormecidos pela dor, reacendiam-se. Rita o observava. Uma mistura de alívio e temor lhe invadia o peito. Ele era um muralha, sim, mas que tipo de destino um homem assim traria para a vida dela? Certa tarde, quando o sol já se punha, pintando o céu de vermelho e ouro, um homem estranho entrou na venda. Não parecia um tropeiro comum. Seu olhar era rápido demais, sua fala um pouco arrastada demais, e ele pedia por uma bebida que ninguém costumava pedir. Rita sentiu o cheiro de encrenca no ar. Um calafrio percorreu sua espinha. Seus olhos, de relance, buscaram Bento, que estava arrumando umas caixas no fundo. Bento, com a agilidade de um felino, apareceu do nada. Parou na frente do homem, os braços cruzados, a presença imponente. O homem esquisito tentou disfarçar, um sorriso amarelo no rosto. Boa tarde, estancieiro. Só queria um trago. Trago? Não me parece que seja só isso que procura. A voz de Bento era baixa, mas carregada de um aviso que fez Rita prender a respiração. Seus olhos escuros eram como facas. O que quer aqui de verdade? O disfarçado tentou argumentar, mas Bento não lhe deu tempo. Com um movimento rápido, o agarrou pelo colarinho, os olhos faiscando. Esta venda não é para curiosos, e muito menos para capangas do Coronel Braga. Saia e diga ao seu chefe que não vamos nos intimidar. Ele o arrastou até a porta, abrindo-a com um chute e jogando o homem para fora na poeira. O capanga caiu, levantou-se resmungando e sumiu no horizonte, sem olhar para trás. A porta se fechou com um baque seco, deixando um silêncio pesado na venda. Rita sentiu as pernas tremerem. A venda do Peabiru, seu lar, seu sustento, tinha se tornado um cerco. Ela estava assustada, mas ao mesmo tempo, algo em Bento a acalmava, uma força bruta que a protegia. Ela o viu varrer o lugar com o olhar, buscando qualquer outro sinal de perigo. E então, seus olhos pousaram nela. Estão nos cercando, prenda, ele disse, a voz mais suave agora, mas ainda com a gravidade de quem sabe o perigo. Mas não vão nos pegar. Naquela noite, depois que a venda se aquietou e a luz da lamparina lançava sombras dançantes nas paredes, Rita sentou-se perto do fogo, o coração pesado. Bento estava na entrada, observando a escuridão lá fora. A tensão daquele dia, do cerco que se fechava, a fez quebrar o silêncio. — Por que faz isso, estancieiro? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. — Eu sei que não é seu dever. E sei que uma hora vai se cansar, vai ir embora, como todos. Bento se virou, os olhos encontrando os dela através da penumbra. Ele viu a dor antiga naqueles olhos grandes, a certeza de que seria abandonada. Ele sentiu um aperto no peito, uma pontada de reconhecimento. — Você acha que é um fardo, prenda? Ele perguntou, a voz grave, mas sem julgamento. Rita desviou o olhar envergonhada, mas assentiu devagar. — Ninguém nunca arriscaria tanto por mim,
Eu sou só. A moça da venda, com uma dívida. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Bento. Ele se aproximou, sentando-se perto dela, a luz do fogo iluminando seu rosto sério. Eu entendo o medo de perder, Prenda, mais do que imagina. Eu perdi um lugar, a minha estância. Perdi pessoas que amava, tudo em um piscar de olhos por causa da guerra. E desde então tenho medo de me envolver de novo, de interferir e ver a história se repetir. O medo de perder outro lugar, outra pessoa. Ele é um bicho que me acompanha. Rita ergueu os olhos para ele, surpresa. Aquela confissão, aquela vulnerabilidade vinda de um homem tão forte e calado, a atingiu como um raio. Ele também tinha seus fantasmas, suas feridas abertas. Naquele momento, sob o brilho fraco da lamparina, a distância entre eles pareceu diminuir. As palavras dele, cheias de uma verdade que ela conhecia tão bem, criaram uma ponte entre seus corações machucados. O medo de perdê-lo, de ser abandonada, ainda estava ali, mas agora, misturado a uma nova e perigosa esperança. Bento, o estancieiro teimoso, não era apenas um protetor, ele era um espelho para sua própria dor. E de alguma forma, isso os unia ainda mais. A campanha gaúcha, que já era palco de tantas peleias, agora via o cerco se fechar ainda mais em volta da venda do Peabiru. Bento e Rita sentiam a tensão no ar, pesada como uma trovoada que se anuncia. Ele, com seus olhos de lince, percebia a cada dia a teia que Afonso Braga tecia. Ela, com o coração na mão, esperava o pior a cada sombra que se movia lá fora. Um dia, enquanto voltavam de um pequeno açude onde Rita buscava água, o silêncio da tarde foi quebrado por um grito e um tiro. De repente, homens surgiram do mato, montados a cavalo, com armas em punho. Eram os capangas do Coronel Braga, mais numerosos, mais decididos. Uma emboscada. Braga não queria só a dívida. Ele queria Bento fora do caminho, para ter a prenda e a venda sob seu domínio. Para trás, prenda! A voz de Bento foi um rugido, mas ele não a soltou. Pelo contrário, puxou-a para trás de uma grande pedra, o corpo dela colado ao dele, num abraço protetor. Os tiros zuniam perto, o cheiro de pólvora queimada enchendo o ar. Rita sentiu o medo gelar suas veias, mas a segurança nos braços de Bento era uma âncora em meio ao caos. Ele se abaixou, pegando uma arma que trazia escondida, e respondeu ao fogo, com uma calma assustadora. A briga foi rápida, violenta. Bento se movia com a agilidade de um predador, protegendo Rita a cada instante. Ela o via, forte e determinado, lutando não só por si, mas por ela. No meio daquele perigo, uma certeza cresceu no peito de Rita. Ele não a abandonaria. Com um movimento ágil, Bento a puxou para trás da pedra, e em um segundo eles estavam correndo, se embrenhando na mata fechada, despistando os capangas que os perseguiam. Escaparam por pouco, o coração de Rita batendo como um tambor no peito, as pernas bambas, mas a mão de Bento firme na sua, guiando-a pela escuridão. Quando finalmente estavam a salvo, de volta à venda, Bento jogou a cela no chão com um baque, o rosto fechado numa máscara de raiva e frustração. Rita o observava, vendo o cansaço e a dor em seus olhos. A emboscada havia sido um lembrete cruel do passado dele, daquela ferida que ainda não cicatrizava. Ele não vai parar, Bento disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ele passou a mão pelo rosto, os olhos perdidos nas sombras. Ele me lembra o dia em que tudo se foi. Minha estância, as chamas, o cheiro de fumaça, minha família. A voz dele falhou por um instante, e Rita viu a dor em seu rosto, a dor de uma perda que nunca se apagaria. Eu vi tudo que amava virar cinzas. Por isso eu não queria me meter, porque cada vez que eu me importo, eu perco. Rita sentiu um nó na garganta. Ele se abria, mostrava uma parte de si que escondia de todos. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou o braço dele. Um toque leve,
mas que carregava todo o seu entendimento, toda a sua compaixão. Naquele momento, a união deles era mais do que proteção. Era partilha de dores, de cicatrizes que a guerra deixava. Mas a campanha não dava trégua. No dia seguinte, a venda do Peabiru recebeu uma visita que fez o ar gelar. Não eram capangas, não eram tropeiros, era o próprio coronel Afonso Braga. Ele chegou a cavalo, imponente, com seus homens cercando a venda como lobos famintos. O sol forte da tarde brilhava em seus botões dourados, mas seus olhos eram frios como aço. Ele desceu do cavalo com a lentidão de quem sabe que tem todo o poder, os passos firmes e pesados. Rita sentiu o sangue sumir do rosto. Era ele, o homem que a perseguia, que representava toda a sua ruína. Bento se postou ao lado dela, a mão apertando o cabo de sua faca, o olhar fixo no coronel, pronto para qualquer movimento. Ora, ora, a moça da venda, e vejo que arranjou um guarda-costas. A voz de Braga era um fio de seda, mas com uma ponta afiada que fazia a pele de Rita arrepiar. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Onde está o pagamento, Rita Ferrão? Minha paciência se esgotou. Rita sentiu a humilhação queimar em seu rosto. Ele queria exibi-la, queria mostrar seu poder. O senhor sabe que não tenho como pagar tudo de uma vez, coronel, ela disse, a voz trêmula, mas tentando manter a dignidade. Braga deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, o olhar fixo em Rita, ignorando Bento por um momento. Não se preocupe com isso, prenda. Há outras formas de acertar. A dívida é grande, mas a venda... A sua venda, Rita, me interessa muito mais do que um punhado de moedas. É um ponto estratégico, não acha? Um lugar de encontros. Ele olhou para Bento, um desafio claro em seus olhos. Eu posso te oferecer proteção, moça. Você e sua família. Em troca, a venda será minha. E você? Ele deixou a frase no ar. Seus olhos percorrendo Rita de cima a baixo, com um ar de posse que fez o estômago dela revirar. Você será minha moeda de negociação, minha propriedade. Rita sentiu o corpo gelar. Ele a via como um objeto, uma peça em seu jogo de guerra e poder. Um calafrio de horror percorreu seu corpo. Ninguém jamais arriscaria a vida por ela, ela tinha certeza. Mas agora, ali, de frente para aquele homem cruel, ela sentiu a mão de Bento tocar levemente suas costas, um gesto silencioso que dizia, eu estou aqui. O olhar dele, quando se encontrou com o dela, era uma promessa de que ele não a deixaria cair. A sombra de Braga pairava sobre a venda, mas a luz da coragem de Bento e a centelha de esperança no coração de Rita começavam a se acender. O ar da venda do Peabiru parecia pesar nos ombros de Rita mais do que os sacos de farinha ou as pilhas de tecidos. A presença do coronel Afonso Braga, suas palavras e seu olhar de dono haviam deixado uma marca, um gosto amargo de humilhação. A dívida, antes uma sombra, agora era um monstro de carne e osso, e a venda, seu último porto, estava sob ameaça. Com as mãos trêmulas, Rita começou a juntar os poucos objetos de valor que restavam. Uma fivela de prata antiga que fora de seu avô, um lenço bordado que sua mãe havia feito, algumas peças de joia simples que guardava para ocasiões especiais. Seu coração apertava a cada item, cada um com uma lembrança, mas o desespero era maior. Tinha que arrumar o dinheiro, mesmo que fosse uma parte, para tentar apaziguar a fúria de Braga. Talvez, se mostrasse boa vontade, ele desse um tempo. Era uma esperança fraca, mas era tudo o que ela tinha. Bento a observava do canto, a testa franzida. Via o desespero nos olhos dela, a forma como ela se desfazia de suas poucas posses, com uma dor que ele conhecia bem. Quando Rita se preparava para levar os objetos para a cidade, na esperança de encontrar um comprador, Bento a parou, a voz grave e firme. Não faça isso, prenda, ele disse. A mão no braço dela, um toque suave, mas decidido. Rita o olhou,
a raiva misturada à frustração nos olhos. E o que o senhor sugere? Que eu espere até que ele venha e leve tudo, inclusive a mim? Preciso tentar, estancieiro. Ele não quer seu dinheiro, Rita. Bento respondeu, o olhar sério. Ele quer a venda. Quer você como moeda de troca. Vender o que tem de valor é cair na armadilha dele. Ele vai pegar o seu dinheiro e ainda vai levar a venda. Não o subestime. As palavras dele, cheias de uma certeza que a assustava, fizeram Rita parar. Ela sabia que Bento entendia as artimanhas da guerra e dos homens como Braga. Um nó de impotência se formou em sua garganta. Ela largou os objetos, as mãos tremendo. Estava presa, sem saída. Se meu irmão estivesse aqui... Ela murmurou, a voz carregada de um ressentimento antigo. Carlos, ele sempre foi bom com números, com negócios. Ele saberia o que fazer, mas sumiu como fumaça. Deixou a dívida, a venda, e me deixou sozinha para lidar com tudo. Bento sentiu a amargura nas palavras dela. O irmão que sumiu, a família que se desfez. Mais uma peça no quebra-cabeça que era a vida de Rita. Enquanto isso, longe da venda do Peabiru, nas sombras de um rancho isolado e mal iluminado, um homem de capuz puxado e rosto coberto pelo breu se movia com a cautela de um felino. Era Carlos Ferrão, o irmão de Rita. Ele não estava sumido. Estava vivendo uma vida dupla, perigosa e secreta. Naquela noite, Carlos se encontrava primeiro com um grupo de farroupilhas, homens de olhar altivo e fala mansa, que se reuniam para planejar os próximos passos contra os imperiais. Ele entregou papéis, trocou informações codificadas, sua mente afiada como uma lâmina. Os líderes o ouviam com respeito, sabendo de sua importância na rede de espionagem. Sua missão era crucial, um elo vital entre os planos farroupilhas e o que os imperiais planejavam. Pouco depois, sob a luz pálida da lua, Carlos se encontrou com um contato imperial, um homem de confiança do próprio coronel Braga. A conversa foi rápida, cheia de meias-verdades e informações cuidadosamente plantadas para confundir o inimigo. Carlos era um mestre na arte do disfarce e da mentira, um jogo perigoso onde sua própria vida estava em risco a cada segundo. Ao se afastar do encontro imperial, Carlos parou por um instante, o rosto agora visível sob a luz fraca. Uma expressão de dor e culpa marcou seus traços. Ele pensava em Rita, em sua irmã sozinha na venda. Lembrava-se daquela noite chuvosa, quando soube que os capangas de Braga iriam para a venda, e ele, para protegê-la sem levantar suspeitas sobre si mesmo, havia escrito o bilhete "Não entre hoje". Queria que ela ficasse longe, que se protegesse da emboscada. Mas o destino, com sua ironia cruel, havia usado aquele mesmo bilhete para guiar Bento Sesimbra, o estancieiro teimoso, direto para a vida de Rita, selando o destino de ambos. Carlos lamentava o perigo que Rita corria, mas sua missão, ele acreditava, era por um bem maior, pela liberdade de seu povo. Um dia, talvez, ele pudesse explicar tudo a ela. Mas, por enquanto, o segredo e a distância eram seu escudo e sua penitência. A campanha gaúcha, com seus campos sem fim, parecia ter olhos e ouvidos em todo canto. Bento sentia isso na pele. A dívida de Rita com o coronel Afonso Braga não lhe saía da cabeça. Havia algo de podre, algo que não encaixava. Um homem como Braga não se daria ao trabalho por um punhado de moedas, por mais que a dívida fosse antiga. Havia mais, ele sabia. Com a discrição de quem já tinha aprendido a andar nas sombras, Bento começou a investigar. Conversava com os tropeiros que passavam, com os peões que traziam notícias de longe, com velhos conhecidos que, por um mate ou um trago de cachaça, soltavam uma palavra aqui e outra ali. Ele juntava os pedaços, como quem monta um quebra-cabeça, e a cada pedaço a verdade ficava mais clara, mais cruel. Ele descobriu que a venda do Peabiru não era só uma parada de tropeiros. Era um ponto estratégico,
um cruzamento de caminhos, um lugar perfeito para quem quisesse controlar a região. Farroupilhas e imperiais, todos a cobiçavam. A dívida de Rita era apenas uma desculpa, uma fachada para Braga pôr as mãos na venda e, claro, na moça que a administrava. Bento sentiu um nó de raiva no estômago. Aquela prenda era um alvo, não por si só, mas pelo que a venda representava para a guerra. Ele apertou os punhos. Não deixaria que Braga fizesse dela uma peça em seu jogo sujo. Enquanto Bento desvendava a trama lá fora, Rita tentava colocar a venda em ordem. Cada dia era um esforço, uma luta contra o desânimo. Limpava as prateleiras, ajeitava os panos, varria o chão batido. Sua mente estava longe, pensando no irmão, Carlos, nas palavras amargas que havia dito a Bento. Ela o ressentia por ter sumido, por tê-la deixado sozinha com o peso da dívida. Mas, no fundo, havia uma ponta de saudade, uma tristeza por ter perdido o único familiar que lhe restava. Ao mover uma pilha de caixas antigas no canto do balcão, a mão de Rita esbarrou em algo pequeno e duro. Ela o pegou. Era um talismã de couro trançado, com uma pequena pedra polida no centro. Seus dedos percorreram o desenho e um calafrio correu por sua espinha. Aquele talismã. Ela o reconheceria em qualquer lugar. Era de Carlos. Ele nunca o tirava do pescoço. Uma onda de sentimentos a invadiu. Alívio, primeiro, por saber que ele talvez estivesse vivo, por ter um sinal dele. Mas logo veio a desconfiança. Se ele estava por perto, se havia deixado aquilo ali, por que não a procurou? Por que não a ajudou com Braga? Uma centelha de esperança, misturada a uma ponta afiada de mágoa e dúvida, acendeu-se em seu coração. O talismã era um mistério, uma pista do irmão que de alguma forma estava ligado a tudo aquilo, ao perigo que a cercava. Os dias se arrastavam e o cerco do coronel Braga se apertava. Homens estranhos rondavam a venda a todo momento, os olhos fixos na porta, nas janelas. Não eram mais apenas capangas, eram sentinelas, vigiando cada movimento de Bento e Rita. A sensação de estar presa e isolada do mundo crescia a cada manhã. Rita sentia o ar faltar, o medo se enroscando em sua garganta. Ela olhava para Bento, que parecia ainda mais alerta, mais duro, seus olhos escuros varrendo o horizonte com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Uma noite, enquanto Bento patrulhava a cerca, Rita o observava pela janela. A luz da lua iluminava seu perfil forte, a determinação em seu rosto. Ele se virou de repente, sentindo o olhar dela, e seus olhos se encontraram. Durou apenas um segundo, mas naquele instante, Rita viu a luta interna dele. O medo de perder novamente, a sombra das chamas em sua estância, a dor da perda. Mas também viu algo mais, algo que a fez sentir um calor estranho no peito. Ele não ia embora. Ele não a abandonaria. Bento voltou para dentro, o silêncio pesado entre eles. Ele sabia que o perigo estava se aproximando, que Braga não esperaria muito mais. O medo de reviver o passado, de ver outro lugar, outra pessoa que ele começava a se importar, ser destruída, era um bicho faminto em seu peito. Mas desta vez ele não recuaria, não fugiria. Ele se aproximou de Rita, que ainda segurava o talismã de Carlos na mão. Seus olhos se demoraram nos dela, uma promessa silenciosa, mas inabalável. Uma promessa de proteção mútua, de que, custasse o que custasse, eles enfrentariam aquilo juntos. A conexão entre eles, nascida no susto e na desconfiança, agora se aprofundava, se solidificava, como a terra endurecida depois de uma longa chuva. A venda do Peabiru era um cerco, sim, mas também se tornava um refúgio para dois corações que, em meio à guerra, se recusavam a se perder. A noite na venda do Peabiru caiu pesada, sem estrelas, como um manto escuro que escondia intenções ruins. Rita sentiu um frio na boca do estômago, um pressentimento que a inquietava. O cerco de Afonso Braga estava se fechando.
e ela sabia que a calmaria era só a espera pela tempestade. Bento estava perto, os olhos de lince varrendo a escuridão lá fora, a mão perto do cabo da faca. De repente, o silêncio da campanha se quebrou. Gritos, cavalos galopando, e o estrondo de uma porta que cedia sob a força bruta. Imperiais! Eram eles, os homens do Coronel Braga, invadindo a venda com a fúria de quem não esperava resistência. As lamparinas balançaram, projetando sombras medonhas nas paredes. Rita sentiu o coração saltar no peito, o ar lhe faltando. Um pavor antigo a dominou, a certeza de que a ruína chegara. Mas antes que pudesse sequer pensar em se esconder, a mão de Bento a puxou com força para trás do balcão, sua voz grave e firme cortando o caos. "Fique baixa, prenda!" Ele rugiu, já empunhando sua arma, os olhos fixos nos invasores. A venda virou um campo de batalha em segundos. Mesas voavam, garrafas se quebravam, e o cheiro de pólvora queimada começou a sufocar o ar. Bento se movia como um raio, defendendo cada canto, sua experiência de guerra brilhando em cada golpe, cada desvio. Ele era uma muralha, forte e inabalável, e Rita o observava, os olhos arregalados, um misto de medo e admiração a invadir. Ele lutava como um leão, protegendo aquele lugar, protegendo-a, mas os homens de Braga eram muitos e entravam por todos os lados. Um deles, grande e com um sorriso cruel, conseguiu passar por Bento e avançou para o balcão, os olhos fixos em Rita. Ela viu a intenção em seu olhar, o perigo que se aproximava. O pânico a dominou por um instante, mas então algo se acendeu dentro dela. Não era só a moça da venda amedrontada. Era a prenda que já tinha visto muita coisa, que sabia lutar pela vida. Seus olhos correram pela venda, procurando algo. Seus dedos encontraram uma pesada panela de ferro, esquecida no canto. Sem pensar, com uma força que não sabia que tinha, Rita a ergueu. O homem estava quase sobre ela, a mão estendida. Bento, lutando com outros dois, viu o perigo. O grito preso na garganta. Ele não conseguiria chegar a tempo. Foi então que Rita agiu. Com um grito que parecia ter vindo do fundo de sua alma, ela desferiu a panela com toda a sua força na cabeça do capanga. O som foi seco e o homem caiu sem vida, um peso inerte no chão. Bento por um instante parou. Seus olhos encontraram os de Rita, arregalados, o rosto pálido, a panela pesada ainda nas mãos. Naquele segundo, debaixo do caos e do cheiro de pólvora, a última barreira entre eles se quebrou. Ele viu nela não a moça frágil, mas uma força, uma coragem que o surpreendeu. Ela não era um fardo, era uma parceira. E ela, por sua vez, viu no olhar dele não apenas gratidão, mas um respeito novo, uma admiração que a fez sentir-se forte pela primeira vez. "Atrás de mim, prenda!" ele gritou, mas agora sua voz tinha um tom diferente, quase de orgulho. "Não vamos deixar eles levarem a venda." Rita assentiu com a cabeça, a adrenalina correndo em suas veias. Lançou a panela de lado e pegou um pedaço de madeira. Não era uma arma de guerra, mas era o que tinha. Ao lado de Bento, ela se sentiu mais forte, mais viva do que nunca. A luta continuou, mas agora eles eram dois. Dois corações feridos, unidos pela peleia, pela venda e por um destino que se forjava no calor da batalha. Os imperiais, surpresos com a resistência, começaram a recuar, seus gritos de raiva se misturando ao som da noite. A venda do Peabiru estava danificada, sim, mas estava de pé. E Bento e Rita, exaustos e com ferimentos leves, estavam ali, lado a lado. A confiança florescendo entre eles como uma flor rara no meio do inverno gaúcho. A venda do Peabiru, que minutos antes fora palco de uma peleia violenta, agora respirava um silêncio pesado, mas vitorioso. As mesas viradas, os pedaços de madeira espalhados e o cheiro de pólvora ainda no ar contavam a história da batalha, mas também da resistência.
A luz fraca da lamparina mal iluminava os estragos, mas revelava os rostos cansados de Rita e Bento. Exaustos, com a adrenalina escorrendo por seus corpos, eles se olharam. Rita sentia um arranhão no braço e uma dor surda na cabeça, mas nada se comparava ao cansaço que pesava em seus olhos. Bento, com um corte superficial no rosto e a roupa suja, ainda mantinha a postura alerta, mas havia um relaxamento em seus ombros que ela nunca vira antes. "Precisa cuidar desses ferimentos, estancieiro", Rita disse, a voz rouca, mas com uma doçura que a surpreendeu. O medo ainda estava ali, mas agora vinha misturado a uma estranha sensação de alívio e gratidão. Ela pegou um pano limpo, um pouco de água e um remédio caseiro de ervas que sua mãe usava. Bento sentou-se num banco menos avariado, os olhos fixos nela. Aquele olhar, antes tão sério e distante, agora trazia uma profundidade nova, uma ternura que a fez prender a respiração. Ela se ajoelhou à frente dele, com o coração batendo forte, e começou a limpar os ferimentos em seu rosto, os dedos leves e cuidadosos. A proximidade era palpável, um calor que não vinha do fogo. Ela sentia a respiração dele perto, o cheiro de terra molhada e a pele quente sob seus dedos. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrando as barreiras que os separavam. Rita sentiu os olhos marejarem, e uma verdade antiga, dolorosa, escapou de seus lábios num sussurro que mal pôde ser ouvido. "Eu sempre achei que ninguém arriscaria a vida por mim, que eu era só um fardo, estancieiro, uma moça com uma dívida, que todos iam se cansar e ir embora. Como sempre aconteceu." A voz dela embargou, e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. A vergonha daquelas palavras a fez desviar o olhar, mas ela não podia mais segurar. A batalha, a coragem que ele e ela haviam mostrado, tinha quebrado algo dentro dela. Bento segurou o queixo dela com delicadeza, fazendo-a erguer o rosto. Os olhos dele, tão profundos, a fitavam com uma intensidade que parecia ver sua alma. "Não diga isso, prenda." A voz dele era suave, mas firme, cheia de uma convicção que a desarmou. "Não há fardo em você, Rita. Há força, muita força e coragem. Eu vi hoje. Você não está sozinha. Nunca mais estará." As palavras dele, um bálsamo para feridas antigas, desataram o nó na garganta de Rita. Ela o olhou e viu nos olhos dele a sinceridade que ela tanto duvidava. Bento, por sua vez, sentiu o peso de anos de dor se dissipar com as palavras dela e com a coragem que ela lhe inspirara. Ele se lembrava do fogo, das perdas, do medo de se envolver novamente. Mas agora, olhando para Rita, para a força que ela exalava, para a venda que eles tinham defendido juntos, ele sabia que não podia mais fugir. "Eu vivi com medo de perder de novo, Rita", ele confessou, a voz baixa, carregada de uma honestidade que a alcançou. "De perder um lugar, de perder uma pessoa. Por isso me fechei. Mas não quero mais fugir. Não quero mais que o medo me controle. Eu quero lutar por você, por esta venda, por um futuro que não seja só de perdas." O olhar de Bento se demorou nos lábios dela, e Rita sentiu o próprio coração pular no peito. O ar entre eles era denso, carregado de sentimentos não ditos, de promessas silenciosas. Ele se inclinou devagar, e ela não se afastou. Pelo contrário, seu corpo se inclinou em direção ao dele, buscando aquele contato que parecia inevitável. Os lábios dele tocaram os dela em um beijo que não era apressado, mas profundo, cheio de uma ternura inesperada. Era um selo de promessa, de uma nova jornada, de um futuro que nascia ali, em meio aos escombros da venda do P.A. Biru. As mãos de Bento envolveram o rosto dela e Rita sentiu o calor daquele beijo espalhar-se por todo o seu corpo, curando as feridas invisíveis de sua alma, dissolvendo o medo e a desconfiança que a haviam acompanhado por tanto tempo. Ali, naquele momento, sob a luz fraca da lamparina,
A moça da venda e o estancieiro teimoso se encontraram, e o amor, nascido da luta e da coragem, finalmente floresceu. A venda do Peabiru, ainda marcada pela peleia da noite, amanhecia com uma luz diferente. Não era só o sol que entrava pelas frestas, era uma nova esperança, um calor que nascia no peito de Rita. O beijo de Bento, a promessa silenciosa em seus olhos, havia curado feridas antigas, mostrando a ela que talvez, sim, alguém pudesse lutar por ela, alguém pudesse ficar. Ele era o seu porto, a sua muralha. Bento, depois de cuidar dos últimos estragos, sentou-se perto dela, o mate na mão. Seus olhos profundos a fitaram e Rita sentiu o coração acelerar. Havia algo mais naqueles olhos, uma curiosidade que ela reconhecia. Ele agora estava dentro, de verdade. Aquele bilhete. A voz dele quebrou o silêncio, baixa, mas cheia de uma nova seriedade. O que dizia? Não entre hoje, não era? Eu vi no chão antes de abrir a porta. Rita sentiu um arrepio. Aquele bilhete que ela havia tentado ignorar, que a havia deixado com tanto medo, agora voltava. Ela desviou o olhar, um pouco envergonhada, mas não mais com a antiga desconfiança. Agora ela queria falar, queria partilhar. Sim, ela sussurrou. Não entre hoje. Eu recebi por uma fresta da porta, antes da sua chegada. Achei que era um aviso dos capangas para me assustar. Mas depois, com tudo o que aconteceu... Bento assentiu devagar, seu olhar fixo nela. Era um aviso, sim, mas não para te assustar, prenda. Para te proteger. Alguém sabia que eles viriam e quis te tirar do caminho. Não eram os capangas que mandaram. Aquelas palavras fizeram um clique na mente de Rita. Proteger. Alguém queria protegê-la. Mas quem? Seu corpo estremeceu com a nova ideia. Quem saberia da emboscada? Quem se importaria tanto a ponto de avisá-la, mas de forma tão discreta? No dia seguinte, enquanto arrumava os poucos papéis que haviam sobrado na caixa do balcão, tentando organizar as contas da venda, a mente de Rita ainda estava no bilhete e nas palavras de Bento. Ela remexia entre notas antigas, recibos empoeirados e algumas cartas que nunca haviam sido enviadas. Seus dedos roçaram um envelope mais grosso, esquecido no fundo. Ela o puxou para fora. Não tinha remetente, mas a caligrafia na frente, um pouco apressada, mas reconhecível. O coração de Rita deu um salto no peito, uma batida forte que ecoou em seus ouvidos. Era a letra de Carlos, seu irmão, aquele que ela pensava ter sumido, que a havia abandonado. Com as mãos tremendo, ela abriu a carta. Eram poucas palavras, um recado sobre um antigo negócio de seu pai, algo que ele havia tentado resolver antes de partir. Mas não foi o conteúdo que a fez prender a respiração. Foi a caligrafia. Ela comparou as letras da carta com a que tinha em mente do bilhete "Não entre hoje". Eram idênticas. As voltas, os traços, o jeito de fazer o N. Um choque elétrico percorreu seu corpo. Não podia ser. Carlos, seu irmão. Ele havia escrito o bilhete. Ele sabia do perigo que a rondava. Ele estava por perto. Uma mistura de raiva, mágoa e uma ponta de esperança invadiu seu peito. Por que ele não a procurou? Por que o segredo? Por que deixá-la sozinha com a dívida e o perigo? Aquela descoberta era um novo fardo, uma nova dor, mas também uma pista para o mistério que a cercava. Bento estava serrando uma tábua para consertar o balcão quando Rita se aproximou, o rosto pálido e os olhos arregalados, a carta amassada na mão. Ele parou o trabalho, o olhar atento. Ela estendeu a carta para ele, sem dizer uma palavra, a garganta fechada. Bento pegou o papel, leu as poucas linhas e então seus olhos se demoraram na caligrafia. Ele olhou para Rita, depois para a carta novamente. Aquele traço, a firmeza das letras. Era o mesmo bilhete, não havia dúvidas. É dele, não é?
Bento perguntou, a voz grave, mas com uma compreensão que a acalmou. Seu irmão, Carlos. Rita assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ele sabia, Bento. Ele sabia que os homens de Braga viriam, e ele não me disse nada. Só um bilhete. Por quê? Onde ele está? E por que o coronel Braga o acusou de ser espião? Bento sentiu a dor dela, a confusão que a assombrava. Ele pegou a mão de Rita, apertando-a de leve, um gesto de conforto e parceria. Vamos descobrir, Prenda, juntos. Seu irmão não sumiu à toa, e o coronel Braga não te quer por causa de uma dívida qualquer. Há mais por trás de tudo isso. A confiança entre eles se solidificou naquele momento, como o barro que seca sob o sol da campanha. Não era mais apenas Bento protegendo Rita, era uma parceria. Ele, com sua experiência de guerra e seu olhar perspicaz, e ela, com seu conhecimento da venda e de sua família, iriam desvendar aquela teia de segredos. Os olhos de Bento brilhavam com uma determinação fria. Ele não só a protegeria, mas a ajudaria a encontrar a verdade, por mais dura que ela fosse. A venda do Peabiru agora não era só um lar, era um quartel-general para a busca de respostas, um lugar onde o amor e a coragem se uniam para enfrentar as sombras da guerra. O sol forte da campanha mal esquentava o ar frio da manhã. Bento e Rita, cada um com seus pensamentos, trabalhavam na venda, tentando arrumar o que restava do ataque. Mas seus ouvidos e olhos estavam atentos a qualquer sinal, a qualquer sombra que pudesse trazer mais perigo. A investigação que haviam começado juntos os unia mais a cada dia. E cada descoberta era um laço, um fio que os prendia um ao outro. Foi Bento quem encontrou. Um bilhete, pequeno e dobrado, caído perto do poço, como se o vento o tivesse levado para lá. Não era a caligrafia de Carlos, nem de Braga. Era uma letra de tropeiro apressado, mas as palavras eram claras. Uma mensagem de um capanga para outro, falando sobre o plano do coronel. Bento desdobrou o papel, os olhos sérios lendo as poucas linhas. Rita se aproximou, o coração aos pulos, sentindo a tensão no ar. A voz de Bento era um sussurro perigoso, enquanto ele lia em voz alta. O coronel quer a venda para o fandango. Dívida da moça será acertada em público. Ela é a isca. Reduto farrapo virá à tona. Rita sentiu o sangue gelar nas veias. Um fandango, na venda, para expô-la, para humilhá-la, para usar sua dívida como um espetáculo cruel. E a venda, seu lar, seria o palco para a armadilha de Braga. Ele não queria só a venda. Ele queria acabar com a reputação dela. Usá-la como uma ferramenta para pegar os farroupilhas, que ele sabia frequentavam o lugar. Rita era a isca. Ela sentiu um nó na garganta, a impotência apertando seu peito. Era exatamente o que Bento havia dito. Ele não vai fazer isso. A voz de Bento saiu grave, cheia de uma raiva contida que a surpreendeu. Ele amassou o bilhete na mão, os olhos escuros faiscando com uma fúria que não era só por ela, mas por todas as injustiças que Braga representava. Não vamos deixar. Aquele olhar de Bento, tão cheio de proteção, tão determinado, fez Rita sentir um calor estranho no peito, um calor que rivalizava com o medo. Ele era a sua muralha, a sua rocha, em meio a toda aquela tormenta. E, de alguma forma, saber que ele estava ali, disposto a lutar por ela, a encheu de uma coragem que ela não sabia que possuía. Naquela noite, sob a luz trêmula da lamparina, a venda do Peabiru era um ninho de segredos e promessas. O perigo do fandango, do plano de Braga, pairava sobre eles. Mas a paixão que crescia entre Bento e Rita era mais forte. Eles haviam lutado juntos, compartilhado seus medos e suas feridas, e agora seus corações batiam no mesmo ritmo. Bento se aproximou de Rita, que arrumava umas garrafas no balcão. Ele tocou o braço dela com leveza, e ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela se virou, e seus olhos se encontraram. Não havia mais desconfiança.
apenas uma fome antiga, uma necessidade de estar perto. Eu não vou deixar que ele te machuque, Rita. Bento sussurrou, a voz rouca, quase um juramento. Seus olhos desceram para os lábios dela, e Rita sentiu o ar prender em seus pulmões. A proximidade era demais, o cheiro de terra molhada e de fumo que ele trazia, o calor de sua pele, tudo a envolvia num abraço invisível. Ela não disse nada, mas seu corpo se inclinou em direção ao dele, um convite silencioso. Bento não esperou. Seus lábios encontraram os dela em um beijo profundo, um beijo que carregava a força da campanha, a dor das perdas e a promessa de um futuro que eles construiriam juntos, custe o que custasse. Era um beijo que selava não só o amor que nascia, mas a aliança entre duas almas destinadas a se encontrarem em meio à guerra. A mão de Bento envolveu o rosto dela, e Rita sentiu o mundo desaparecer, restando apenas o calor daquele beijo, a certeza de que ele era o seu lugar. No dia seguinte, com o coração ainda palpitando com a lembrança do beijo, Rita continuava a arrumar a venda. A mente dela estava dividida entre os planos de Bento para o fandango e o mistério de Carlos. O talismã que havia encontrado, a caligrafia na carta, tudo apontava para ele. Ela precisava de mais, de algo que explicasse o sumiço e a vida secreta do irmão. Ao limpar um armário antigo, esquecido no canto da venda, seus dedos tocaram algo escondido atrás de uma prateleira falsa. Era um pequeno caderno de anotações com a capa de couro gasta. Ela o abriu e a caligrafia familiar de Carlos preencheu as páginas. Não eram apenas anotações de negócios. Havia nomes, datas, locais, mapas rabiscados da região, com marcas que indicavam rotas secretas e pontos de encontro. E entre as páginas, um pequeno desenho de um lenço farrapo, o símbolo da liberdade, e, em outra, um selo imperial, desenhado com uma precisão assustadora. Rita sentiu o sangue gelar. O peito dela subia e descia, com a respiração acelerada. Não havia mais dúvidas. Carlos não estava sumido por acaso. Ele era um espião, um agente duplo. O bilhete "não entre hoje" fazia sentido agora. Ele sabia. Ele estava no meio de tudo. E a verdade sobre o irmão, que ela pensava ter abandonado, era muito mais perigosa e complexa do que ela jamais imaginou. A figura de Carlos, antes apenas um irmão ausente, agora se revelava como uma peça fundamental na teia de conspirações que cercava a venda do Peabiru. A venda do Peabiru se vestiu para o fandango, mas a alegria era um disfarce fino sobre a tensão que pairava no ar. Guirlandas de flores secas e panos coloridos tentavam esconder os estragos da última peleia, mas o cheiro de madeira queimada e pólvora ainda teimava em ficar. As lamparinas, penduradas com cuidado, lançavam um brilho amarelado sobre os rostos dos convidados que chegavam, em cada um com seu segredo e sua história. Rita, vestida com seu melhor vestido de chita, o coração apertado no peito, tentava sorrir e cumprimentar a todos. Seus olhos grandes, porém, não paravam de vigiar. Ela sabia que muitos dos homens ali, com suas pilchas de peões e tropeiros, eram farroupilhas disfarçados, esperando por um sinal, por uma palavra. E, no meio deles, como lobos em pele de cordeiro, estavam os homens do Coronel Braga, misturados, aguardando o momento certo. Bento estava sempre perto, uma sombra protetora. Seus olhos escuros varriam o salão, atentos a cada movimento, a cada sussurro. A mão dele, grande e forte, tocou as costas de Rita por um instante, um toque silencioso que dizia: "Estou aqui." Rita sentiu um arrepio, uma pontada de coragem que nascia da presença dele. Eles haviam se preparado, mas o medo do que viria era um bicho faminto em seu estômago. O fandango era uma armadilha, e ela era a isca. De repente, o burburinho da venda diminuiu. Um silêncio pesado tomou conta do lugar quando a porta se abriu com um estrondo.
Ali, em toda a sua imponência, entrou o coronel Afonso Braga. Seus botões dourados brilhavam sob a luz das lamparinas, seu rosto sério, a voz de comando. Atrás dele, seus homens cercavam a venda, os rostos duros e as mãos nas armas, deixando claro que não era uma visita de cortesia. O olhar de Braga fixou-se em Rita, um olhar de posse que a fez sentir-se pequena e vulnerável. Ele caminhou devagar, os passos pesados no chão de madeira, parando bem na frente dela, ignorando Bento por um instante. Ora, ora, a anfitriã! A voz de Braga era um fio de seda, mas com um aço por dentro. Vejo que preparou uma bela festa. Mas não se esqueça, prenda, estamos aqui para um acerto. Um acerto de contas. Ele olhou para os presentes, um sorriso cruel nos lábios. Esta moça aqui, Rita Ferrão, tem uma dívida antiga com a minha família. Uma dívida que, com o tempo, cresceu e pesa muito sobre seus ombros. Rita sentiu a humilhação queimar em seu rosto. Os sussurros começaram a se espalhar. Os olhares de pena e curiosidade a feriam mais do que as palavras. Ela apertou as mãos, tentando manter a cabeça erguida. Mas não se preocupe, Rita. Braga continuou, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Sou um homem justo. Posso te oferecer minha proteção, a você e a esta venda, que, como todos sabem, é um ponto estratégico importante. Em troca, sua lealdade. E a venda, claro, passará para minhas mãos. Você será minha, protegida, minha moeda de negociação. E assim, sua dívida estará paga. Bento, que até então havia se mantido em silêncio, deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Rita. Uma muralha de carne e osso. Seus olhos encontraram os de Braga, e a raiva contida no olhar do estancieiro era palpável. Ela não é sua propriedade, coronel. A voz de Bento saiu grave, de comando, silenciando os sussurros. E a venda não está à venda para homens como o senhor. Braga riu, um som seco e sem humor. Ah, o estancieiro teimoso. Pensei que não ia se meter, Sesimbra. Mas vejo que os farrapos têm um novo aliado. Ou será que já era um traidor, um infiltrado desde o princípio? O coronel ergueu a voz, apontando para Rita e Bento para que todos ouvissem. Não se enganem. Esta moça, Rita Ferrão, não é tão inocente quanto parece. Ela tem uma aliança oculta com os farrapos, uma aliança através de seu irmão, Carlos Ferrão, o espião. Aquele que está trabalhando para os rebeldes, entregando informações e traindo a coroa. Ela sabia de tudo. E o estancieiro aqui. Ele está envolvido até o pescoço. As palavras de Braga caíram como um raio na venda. O nome de Carlos, o irmão sumido, agora acusado publicamente de traição, ecoou nas paredes. Rita sentiu o chão sumir sob seus pés. As acusações, a revelação de Carlos, a forma como Braga tentava virar a todos contra eles. O ar na venda ficou pesado, carregado de desconfiança e fúria. A armadilha de Braga estava armada, e o fandango se transformava, a cada palavra, no palco de uma traição. Os olhares se voltaram para Rita e Bento, não mais com curiosidade, mas com um julgamento cruel. As palavras do coronel Braga foram como faíscas em um paiol. A venda do Peabiru, que já estava em silêncio tenso, explodiu. Não houve tempo para mais discursos, para mais acusações. O ar se encheu de gritos, o barulho de cadeiras virando, o choque de corpos. A briga generalizada começou ali mesmo, no meio do fandango, transformando o salão em um campo de batalha. Farroupilhas, que antes se misturavam disfarçados entre os convidados, sacaram suas armas, seus ponchos voando com os movimentos rápidos. Os homens de Braga, os imperiais, avançaram com fúria, os olhos cheios de ódio. Rita sentiu o pânico congelar suas veias, mas a mão de Bento apertou a sua com força, puxando-a para trás do balcão, seu corpo agindo como um escudo. O cheiro de pólvora e suor misturava-se ao som de socos e a lâminas que tilintavam. Ela via vultos,
ouvindo os gritos de guerra dos farrapos, os urros dos imperiais. Era o caos, a guerra que havia batido à sua porta, bem ali, em seu lar. No meio daquela confusão, um grito alto cortou o ar. O coronel Braga, com o rosto vermelho de raiva, apontava para um homem que acabara de surgir de um canto escuro da venda. Era um homem jovem, com o rosto marcado pela tensão, mas com um brilho familiar nos olhos. Ali está ele, Carlos Ferrão, o espião, o traidor! Braga rugiu, e seu dedo acusador parecia perfurar Rita. O irmão da moça, o agente duplo que engana a todos. Rita sentiu o chão sumir sob seus pés. Carlos, seu irmão! Ele estava ali, e era a figura que ela havia visto no caderno, o espião, a peça central de toda aquela trama. A raiva e a mágoa que ela sentia se misturaram com um susto profundo. Carlos, que antes parecia hesitante, agora estava encurralado, os olhos fixos em Braga. Ele sabia que não havia mais como esconder. Ele ergueu o queixo, um ar de desafio em seu rosto. E então, para a surpresa de todos, ele sacou uma faca que trazia escondida e, com um grito que Rita nunca tinha ouvido antes, lançou-se contra os homens de Braga. «Viva a República!» ele bradou, e sua voz, embora rouca, ecoou na venda. Ele escolheu seu lado, ali, no meio daquela batalha, mostrando a todos sua verdadeira lealdade. Rita o viu lutar, valente, destemido, como um farrapo de verdade. O coração dela batia forte, uma mistura de orgulho e dor. Ele não a tinha abandonado. Ele estava lutando por uma causa, pela liberdade e por ela, mesmo que de forma secreta. Carlos conseguiu se aproximar do balcão, ofegante, os olhos encontrando os de Rita. O bilhete, irmã, era para te proteger, para te tirar do perigo. Minha missão era para a causa, Rita. Perdoa-me. As palavras dele, ditas em meio ao barulho da briga, foram como um bálsamo para as feridas antigas de Rita. O nó em sua garganta se desfez. Ela não tinha sido abandonada. Seu irmão estava ali, lutando, e o bilhete não era um mistério, mas um ato de amor disfarçado. Bento, que lutava com a ferocidade de um leão, defendendo Rita e o balcão, ouviu as palavras de Carlos. Ele viu o desespero e a coragem nos olhos da prenda, a forma como ela finalmente entendia tudo. Aquele momento, a revelação do irmão, a luta que se travava, tudo se unia no coração de Bento. Ele tinha medo, sim, o medo antigo de perder tudo de novo, de ver a história se repetir. Mas agora, olhando para Rita e para Carlos, para a família que se revelava ali, ele sabia que não podia recuar. Ele não podia perder mais ninguém. Não desta vez. Um dos capangas de Braga, um homem grande e forte, avançou contra Rita e Carlos, a faca brilhando na luz trêmula. Bento viu o perigo, a ameaça de perder tudo de novo. Naquele instante, o medo se transformou em uma fúria controlada, uma determinação que o fez agir com uma velocidade assustadora. Ele não estava apenas defendendo. Ele estava lutando para proteger o amor que havia encontrado, a esperança de um futuro. Com um movimento rápido e preciso, Bento se lançou contra o capanga, desviando o golpe que seria fatal para Carlos. A briga entre eles foi curta, mas violenta. Bento, com sua experiência e sua força renovada pelo amor e pela raiva, dominou o homem, desarmando-o com um golpe certeiro. Em seguida, seus olhos, cheios de uma luz feroz, se voltaram para o coronel Afonso Braga. Braga, que assistia à derrota de seus homens com fúria crescente, tentou fugir, percebendo que a batalha estava perdida. Mas Bento não o deixou. Com uma agilidade surpreendente, ele o interceptou, o olhar frio e determinado. Sua peleia acaba aqui, coronel. A voz de Bento era um trovão. Ele o confrontou, e a luta entre os dois foi intensa, um embate entre o passado e o futuro, entre a crueldade e a justiça. Bento, mais forte, mais motivado, com a imagem de Rita e Carlos em sua mente, desferiu um golpe que fez Braga cambalear. O coronel caiu, ferido, seus planos frustrados, sua reputação manchada para sempre.
Seus homens, vendo a derrota do chefe, começaram a recuar, fugindo para a noite. A venda do Peabiru, embora ferida, estava salva. A briga generalizada cessou, deixando para trás um rastro de estragos, mas também de uma vitória. As alianças foram reveladas, os segredos desfeitos. Rita, com os olhos mareados, viu Bento se aproximar. O rosto sujo, mas os olhos cheios de uma luz que ela nunca esqueceria. Ele a tinha protegido. Ele tinha lutado por ela, por Carlos, por aquele lugar. O destino de todos eles, que havia começado com um bilhete ignorado, estava agora reescrito, selado no calor daquela batalha. A manhã chegou devagar na venda do Peabiru. Uma luz pálida, espreitando pelas frestas e buracos que a peleia da noite havia deixado. O silêncio que agora pairava era pesado, mas não era um silêncio de derrota. Era um silêncio de vitória, de alívio, de um novo começo que se anunciava. O cheiro de pólvora começava a se dissipar, levado pelo vento frio da campanha, dando lugar ao cheiro de terra molhada e de um novo dia. Afonso Braga, o coronel cruel, havia sido derrotado e sua sombra, que por tanto tempo pairara sobre Rita, finalmente se dissipava. Rita e Bento estavam sentados perto do que restava do balcão, lado a lado, exaustos, mas com uma calma que nunca antes haviam conhecido. As mãos de Rita tremiam um pouco, não mais de medo, mas de uma emoção profunda que a invadia. Ela se virou para Bento, seus olhos grandes encontrando os dele. Havia dor nos olhos dele, sim, marcas da luta, mas também uma luz, uma ternura que a fez prender a respiração. Obrigada, estancieiro, ela sussurrou a voz embargada. Por tudo, por não ter ido embora, por ter lutado por mim. Bento tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Um carinho leve, mas que fez um calor se espalhar pelo corpo de Rita. Eu não poderia ter ido, prenda. A voz dele era rouca, mas cheia de uma verdade que a alcançou. Não desta vez. Não por você. Os olhos dele desceram para os lábios dela, e Rita sentiu o próprio coração bater forte no peito. Não havia mais barreiras, nem desconfiança, apenas uma entrega silenciosa, uma necessidade mútua. As palavras não eram mais necessárias. Seus lábios se encontraram novamente, em um beijo mais profundo, mais lento, que selava todas as promessas não ditas. Era o amor, nascido no caos da guerra, que finalmente florescia, curando as feridas de suas almas. A vulnerabilidade de Rita se dissolveu na segurança dos braços de Bento, e o trauma que o acompanhava, o medo de perder, era curado pela coragem que ela lhe inspirara, pela certeza de que juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. Depois, com o sol já mais alto, Carlos, o irmão de Rita, se aproximou. Ele trazia marcas da luta, o rosto cansado, mas os olhos brilhavam com uma esperança nova. Rita o olhou, e a mágoa que sentira por tanto tempo se misturou ao alívio e ao orgulho. Ele não a tinha abandonado. Ele tinha lutado. Irmã. Carlos começou, a voz um pouco hesitante. Eu preciso que me perdoe. O bilhete. Minha missão era para protegê-la, Rita. Eu sabia da emboscada de Braga e não podia me expor. Minha vida dupla era para a causa, para nossa gente, para a liberdade. Eu não queria que você se machucasse. Rita sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela entendeu. A complexidade, a dor da escolha dele, o sacrifício que ele fizera, aquele bilhete que a havia amedrontado, era um ato de amor disfarçado. Ela estendeu a mão para ele e Carlos a segurou com força, um elo de família que se reatava. Eu entendo, Carlos, ela disse, a voz embargada. Eu perdoo você e eu me orgulho de você. O abraço entre os irmãos foi apertado, um abraço de reconciliação que curava anos de distância e segredos. Bento observava a cena, um sorriso discreto nos lábios. A família Ferrão, antes dispersa e ferida, agora se unia novamente,
mais forte do que nunca. A venda do Peabiru, marcada pela batalha, mas agora livre da sombra de Braga, era o palco de um novo amanhecer, um amanhecer de liberdade e de um amor que havia vencido a guerra. Meses se estenderam como a coxilha sob o sol, e os ventos da campanha, que antes traziam o cheiro de pólvora e batalha, agora carregavam o cheiro da terra molhada e das flores silvestres. A guerra dos farrapos, que por tanto tempo sangrou estas terras, finalmente se aquietava. A paz de Poncho Verde havia sido assinada, e com ela, uma nova era de esperança brotava nos corações gaúchos, como a grama nova depois da seca. A venda do Peabiru, que fora palco de tantas peleias e segredos, florescia como nunca. Não era mais apenas um ponto de comércio, nem um refúgio improvisado. Sob o cuidado de Rita e Bento, ela se transformara em um verdadeiro lar, um porto seguro, um coração batendo forte no meio da campanha. As paredes, antes marcadas por tiros e brigas, agora brilhavam com as cores novas da vida, e o riso de crianças enchia o ar, misturando-se ao burburinho dos tropeiros e vizinhos que voltavam a frequentar o lugar, não mais com desconfiança, mas com a alegria de dias mais calmos. Bento e Rita estavam casados. A cerimônia, simples e cheia de carinho, aconteceu ali mesmo, na venda, com a campanha como testemunha e os poucos amigos e familiares que sobreviveram à guerra. Aquele estancieiro teimoso, que um dia ignorou um bilhete para proteger uma prenda, agora tinha um sorriso mais leve, um olhar que ainda era profundo, mas carregava a paz de quem encontrou seu lugar e seu amor. Ele não tinha reconstruído sua antiga estância, não ainda. O coração dele estava aqui, na venda do Peabiru, ao lado de Rita. Aquele lugar que ele um dia temera perder, agora era seu lar, seu novo começo. E a família havia crescido. Um pequeno guri, de olhos grandes como os da mãe e a teimosia nos traços do pai, corria pela venda, enchendo os dias de alegria e barulho. Rita o observava, o peito cheio de um amor que transbordava. Ela, a moça da venda que acreditava ser um fardo, agora era mãe, esposa e a força que mantinha aquele lugar vivo. Carlos, seu irmão, também encontrou seu caminho. Depois da guerra, sua história de agente duplo foi perdoada e reconhecida. Ele continuou lutando, mas agora com a caneta ajudando a reconstruir a campanha, sempre visitando a irmã e o cunhado, trazendo notícias e abraços apertados. Numa tarde, enquanto o sol pintava o céu de tons de fogo e ouro, Rita e Bento estavam sentados na varanda da venda, o pequeno guri dormindo no colo da mãe. As mãos deles estavam dadas, os dedos entrelaçados, um silêncio confortável entre eles. O vento trazia o cheiro da terra e o sussurro da grama que balançava. Rita encostou a cabeça no ombro de Bento, sentindo o calor do corpo dele. Quem diria, estancieiro, ela disse, a voz suave, um sorriso nos lábios, que um bilhete, um simples bilhete, me causaria tanto medo e mudaria tanto a minha vida. Bento apertou a mão dela, o olhar fixo no horizonte sem fim da campanha. As escolhas, prenda, ele respondeu a voz grave, mas cheia de uma sabedoria que a vida lhe dera. São as escolhas que mudam a vida inteira da gente. A sua, a do Carlos, e a minha. Quem diria que a minha teimosia em ignorar um aviso me traria para o meu verdadeiro destino? Ele virou o rosto para ela, os olhos se encontrando num olhar que era um mundo de promessas e gratidão. Eu não fugi, e encontrei você. Encontrei um lar. Rita sorriu, as lágrimas mareando os olhos, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ela olhou para o pequeno guri em seus braços, depois para Bento e para a venda que se estendia atrás deles, um farol de esperança na paisagem. A campanha gaúcha, testemunha de tantas lutas, agora via o amor florescer, forte e enraizado, um testemunho da força do espírito gaúcho, da superação e da capacidade de construir um futuro mesmo após as maiores adversidades.
Ali estavam eles, felizes de mãos dadas, rodeados pela paisagem que tinha testemunhado o começo de sua história, e agora o florescer de seu amor, provando que, sim, algumas escolhas, por mais pequenas que pareçam, podem mudar vidas inteiras. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.